Boa tarde a todos, que o Senhor Jesus nos abençoe, nos ampare, hoje e sempre. Hoje nós vamos comentar sobre o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, Buscai e Achareis. Esse capítulo tem 3 subtítulos. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Observai os pássaros do céu e não vos afatigueis pela posse do ouro. É uma matéria muito vasta e então nós só vamos dar umas pinceladas gerais sobre todos esses aspectos. Vendo aqui o primeiro subtítulo do capítulo, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Jesus, em Mateus, diz o seguinte: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, quem procura acha, e aquele que bate à porta abrir-se-á. E então, Kardec faz aqui comentários muito interessantes. O primeiro deles é o seguinte, que do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análoga a esta outra, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. E aí, em seguida, Kardec explica, não é? Por que a lei do trabalho é uma das leis às quais nós estamos sujeitos, nós, espíritos criados por Deus. Porque nós fomos criados simples e ignorantes, ou seja, sem nenhum conhecimento, sem nenhum desenvolvimento, nem da inteligência, nem da moral, né? Mas nós estamos todos fadados a um mesmo fim, que é nos tornarmos espíritos puros. E então, para chegarmos até lá, nós teremos que desenvolver a nossa inteligência e a nossa moralidade, com o nosso próprio esforço, para que nós tenhamos, então, o mérito das conquistas realizadas. Então, vamos assim, reencarnando sucessivas vezes, né? Desenvolvendo essas duas asas, né, do conhecimento e da moralidade, até chegarmos a espíritos puros. E então, o trabalho é que nos ajuda neste desenvolvimento dessas faculdades. Porque nós, encarnados na Terra, como temos que prover a nossa sobrevivência, né, no princípio, quando ainda recém conscientes, né, quando recém adquirimos a individualidade, né, o livre-arbítrio, nós ainda estamos nessa fase primitiva da busca só do alimento, da sobrevivência bruta, né, que é o caso das civilizações primitivas. Porém, o ser humano, apesar de estar sujeito a esta necessidade de prover a sua sobrevivência, né, ele traz dentro de si uma ânsia de aperfeiçoamento. Por quê? Essa ânsia de aperfeiçoamento nos foi dada por Deus justamente para nos impulsionar, para nós, então, buscarmos cada vez mais um aperfeiçoamento moral para chegarmos ao fim ao qual nós estamos destinados, que é a da angelitude, né? E então, o homem, né, sempre buscando melhorar primeiro as suas condições materiais, né, de sobrevivência e tudo, depois vão surgindo as necessidades intelectuais. E então a sua inteligência vai se desenvolvendo nessa luta constante proporcionada pelo trabalho, né? Kardec diz aqui, né,
que se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros se teriam atrofiado. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, num estado de instinto animal. Por isso é que ele fez do trabalho uma necessidade. Ele disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás filho das tuas obras, terás delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Por essa razão, também Kardec explica aqui, é que os espíritos não trazem para nós, né, não acorrem para nos poupar de todos os trabalhos, por exemplo, de pesquisas para as descobertas, né? Por quê? Eles podem até nos inspirar, mas o trabalho tem que ser nosso, porque justamente nós é que temos a necessidade deste progresso, não é? Então diz aqui, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe, anda e chegarás. Quer dizer, nós sabemos, né, que todas as boas obras, todas as obras do homem, né, tanto as más como as boas, né, tem assessoria de espíritos, né? Mas vamos falar aqui da assessoria dos bons espíritos para as boas obras, essas que trazem progresso para a humanidade, que é aqui o assunto que nós estamos tratando. Então, justamente, os bons espíritos, espíritos sábios, né? Eles inspiram os estudiosos, os cientistas, né? Todos aqueles seres humanos que, através do seu trabalho, das suas pesquisas, das suas descobertas, dos seus conhecimentos, trouxeram progresso para a humanidade, certamente todos eles foram assessorados, inspirados, apoiados, incentivados por bons espíritos, né? Com a permissão de Deus Todo-Poderoso. E aí Kardec também explica aqui que, do ponto de vista moral, esta máxima, né, se refere à questão da prece, né, que significa que Jesus disse, pedi a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes o mal e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos e como o anjo de Tobias vos guiarão. Pedi bons conselhos e eles não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Aqui, então, nós nos lembramos de todos os conselhos de Jesus em relação à maneira como nós devemos orar, né? Quando ele diz que nós não devemos fazer como os fariseus, que oram em praça pública para que todos os vejam, né? Para dar uma impressão de santidade, de pureza, né? Não, que nós nos recolhamos, né? E então façamos uma prece sincera a Deus, né? Conversando com Deus, como o filho conversa com o pai, né? E também Jesus observa o seguinte, que as nossas preces chegarão a Deus quando o nosso coração estiver limpo. Então, se nós tivermos se alguém tiver alguma coisa contra nós, né, nós contra alguém, né, que nós procuremos, então, nos reconciliarmos com esta pessoa. Por quê? Para nós termos o nosso coração desanuviado. Porque quando nós temos o coração pesado, de ódio, de raiva, de rancor, de mágoa,
o que acontece? Nós não conseguimos ter nem pensamentos, nem sentimentos positivos. E então, como é que as nossas preces alcançarão o plano espiritual superior se nós estivermos assim? Porque nós sabemos, né, o Espiritismo nos explica, que nós estamos, então, né, cercados no fluido cósmico universal, que é a matéria básica, né, a energia, a matéria básica de tudo quanto existe. Né? O fluido cósmico universal, criado por Deus, e de onde são feitas todas as coisas que existem, desde as mais grosseiras, como os planetas como o nosso, né? Pesado, grosseiro, nosso corpo, tudo, até o plano espiritual, tudo que existe no plano espiritual. Então, o fluido cósmico universal é a matéria-prima de tudo que existe e nós vivemos mergulhados no fluido cósmico universal como peixes num oceano. E esse fluido cósmico universal transmite o nosso pensamento. Assim como o ar transmite o som, os nossos pensamentos, que são corrente eletromagnética, né, impulsionados pelos nossos sentimentos, esses pensamentos, né, que serão a prece, né, a prece que nós fazemos, se esses pensamentos estiverem, então, cheios de sentimentos positivos, de amor, de agradecimento a Deus, de desejo de bem para todos os nossos semelhantes. Então, se esses pensamentos, então, se essa nossa prece, ela estiver, então, cheia desses pensamentos positivos, desses sentimentos positivos, eles, então, alcançará o plano espiritual superior. Porque nossas preces só ditas oralmente, ou mesmo com frases bonitas, mas o nosso coração não está acompanhando aquilo, são, né, só um sino que retine, como diria o apóstolo Paulo, né, um sino que retine, né, que só sons, sem a qualidade que a prece deve ter. Então, em resumo, né, essa primeira parte do capítulo trata disso, né, em relação ao buscar e achareis. Buscar no sentido material, que nós temos realmente que buscar o nosso progresso material através do trabalho, né? E também buscarmos a inspiração dos bons espíritos enviados por Deus, para que então eles nos amparem, nos consolem, nos apoiem, né? E nas nossas necessidades. Aí entra a questão mas por que é que muitas vezes nós pedimos e Deus não atende, não é? Deus sempre atende as nossas preces, só que Ele atende como Ele acha que é necessário para nós. Porque muitas vezes nós, como crianças, nós pedimos coisas que para nós, espíritos eternos, não são razoáveis, não são possíveis, não são úteis, né? E então, como muitas vezes nós pedimos que um sofrimento nos seja afastado, que nós não queremos aquilo de maneira nenhuma, né? E muitas vezes nós temos que passar por aquele sofrimento que faz parte do nosso mapa kármico, vamos dizer assim, né? Ou é uma prova, ou é uma expiação que nós temos que vencer para progredir. E então, o que nós precisamos pedir muitas vezes, né? Quando nós estamos em sofrimento, é que Deus nos dê forças, né? Que os bons espíritos nos apoiem e, se for possível, se nós tivermos merecimento, se for chegada a hora daquele sofrimento ser afastado, que ele seja. Mas que se ele não puder ser afastado, que Deus nos dê forças para nós superarmos aquele sofrimento bem, para aprendermos as lições que aquele sofrimento traz e podermos progredir espiritualmente. Mas então, passando para o segundo subitem deste capítulo,
que é observar os pássaros do céu. E então, Jesus, né, diz aqui: não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Né? Jesus, na sua enorme sabedoria, está sabendo que nós temos o nosso coração, os nossos sentimentos presos naquelas coisas, naqueles interesses que são centrais na nossa vida. Ele então nos aconselha a quê? Aqui os interesses centrais da nossa vida, né, não sejam as coisas terrestres, os tesouros da terra. E em seguida Jesus continua: eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Né? Ele lembrando mais uma vez que nós não somos só corpos. Nós temos corpos nessa encarnação, mas nós somos espíritos. E então, desta realidade, nós não podemos escapar, e esta é uma realidade que nós sempre devemos lembrar. Aí Jesus continua, né? Figuras muito, muito poéticas. Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Por que também vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios dos campos, não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. E ele finaliza dizendo: não vos inquieteis, pois dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai, aí então vem o grande conselho de Jesus. Primeiro ele diz para a gente não se inquietar demais com, ou primordialmente, com as coisas materiais. E aí vem o conselho dele: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. É uma passagem que está em Mateus 6, 19 a 21 e 25 a 34. Aqueles que fazem uma leitura apressada ou maliciosa desse texto, né, concluem, então, né, que Jesus está querendo dizer aqui que a gente não deve se inquietar por nada na terra, né, que deve viver à vontade, sem trabalhar, sem buscar prover as nossas necessidades, porque Deus cuidará disso, ou alguém em nome de Deus cuidará disso por nós. Quando, na verdade, né, o espírito da passagem não é esse. É uma passagem poética. Jesus criou essa passagem para chamar atenção para a grande mensagem dele, que é o quê? Né? Muito bem. É necessário, sim, o trabalho. Porque se Jesus estivesse dizendo aqui que o trabalho não é necessário, ele estaria entrando em contradição com outros ensinamentos dele relativos à necessidade de nós nos esforçarmos, como foi
a passagem anterior que nós comentamos, né? Do buscai e achareis. Então seria contradição essa passagem interpretada desta maneira, né? Superficial. Porque Jesus sempre, né? Pontuou a necessidade do trabalho. Ele mesmo, né, chegou a dizer textualmente, né, está em João 5,17, meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Né? Esses dizeres de Jesus referem-se a um fato que ocorreu, que ele havia feito uma cura num sábado, então os fariseus que não largavam dele, né, estavam sempre procurando alguma coisa para poder condená-lo, foram dizer a ele que era um absurdo ele ter feito uma cura no sábado, porque nós sabemos, né, que lá pelas leis dos judeus, o sábado é o dia de descanso, que eles nem cozinhavam, nem trabalhavam, nem faziam nada, era um dia só dedicado ao Senhor, à prece, a recolhimento e tal, até a jejum, né? Mas aí Jesus, respondendo a eles, e disse, não, meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Querendo se referir a um trabalho que não era, né? A cura seria um trabalho, uma obra, não seria um trabalho remunerado como nós conhecemos. Mas Jesus diz, não, meu pai ainda hoje trabalha, né? Querendo dizer, né? Lembrando a todos nós que o Pai Criador cria incessantemente, não é? E zela pela sua criação também incessantemente. Esse é o grande trabalho de Deus, né? E ele, então, Jesus também fazia aquelas obras necessárias, realizava aquelas ações necessárias de cura, de ensinamentos e tal, que era para isso que ele tinha vindo, né? E então, aqui, Kardec comenta que, evidentemente, né, esse texto todo não se refere à negação da lei do trabalho. A grande lição é de que nós, sim, precisamos trabalhar, sim, precisamos zelar pelo nosso corpo, porque o nosso corpo é um empréstimo divino, né? Nós precisamos desse corpo enquanto estamos aqui reencarnados, né? Nós somos espíritos reencarnados, mas somos espíritos. E então nós precisamos cuidar do nosso corpo e de todas as coisas materiais referentes ao cuidado deste corpo, né? Uma casa, o alimento, a veste, né? Todos os bens que nós precisamos para viver, para socialmente e tudo, mas que nós não exageremos buscando o supérfluo, só focados em ganharmos, adquirirmos coisas materiais, só preocupados em enriquecermos, em termos lucro, em guardar esse lucro, né? Não dividir nada com ninguém, ou até prejudicar os outros para poder conseguir os bens materiais. Era isso que Jesus estava querendo dizer. Olha, trabalhe, mas com moderação para conseguir aquilo que você precisa para sobreviver com dignidade, né? Mas sem se prender demais, porque não é para isso que você veio. Você reencarnou para passar um período aqui na Terra e você voltará depois para o mundo espiritual. Então veja bem aonde você está colocando o seu coração. Era isso que Jesus dizia, né? Olha bem, né? Onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Ele dizia, se você viver só focado nas coisas materiais, a sua vida só se resumir às coisas materiais, você não der nenhum espaço na sua vida para pensar no transcendental, no espiritual, se preocupar com a vida após a morte, quando chegar este momento de você voltar para o plano espiritual, você terá então muita dificuldade em se adaptar
a esta nova fase da sua vida. E Kardec lembra aqui também uma coisa muito interessante, que é o seguinte: referindo-se, né, à imagem dos pássaros do céu, dos lírios do campo e tal. Ele diz: não se deve, portanto, ver nessas palavras mais do que uma poética alegoria da providência, que nunca deixa ao abandono os que nela confiam, querendo, todavia, que estes, por seu lado, trabalhem. Se ela nem sempre acode com um auxílio material, inspira as ideias com que se encontram os meios de sair da dificuldade. Quer dizer, dizendo aqui, né, que Deus auxilia sempre, sim, até os nossos esforços materiais, né? Quantas vezes, se nós fizermos aí uma meditação profunda na nossa vida, quantas vezes nós mesmos na nossa vida não fomos ajudados, né? Quando estávamos necessitados, ou de um emprego, ou de uma indicação para resolver um problema material, ou de um auxílio mesmo, né? Monetário ou de outra forma, material. Quantas vezes nós não fomos ajudados? Todo mundo tem alguma coisa a contar nesse sentido. Quando nós pedimos com necessidade, que nós fazemos todos os esforços, né, necessários e não estamos conseguindo. Quantas vezes nós somos ajudados, né? Ou então somos inspirados pelos bons espíritos, né? A ir a determinado lugar, a falar com alguma pessoa, né? Quantas vezes acontece, né, que a gente está precisando de alguma coisa, uma indicação, um conselho, um esclarecimento para resolver um problema material, né? E a gente ia para algum lugar, mas não vai para aquele lugar, vai para outro. E aí, por acaso, a gente encontra alguém, um conhecido e tal, que nos dá uma indicação, que faz uma luz, que nos ajuda e tal, né? Como nós sabemos que o acaso não existe, né? Ali tem sempre a mão protetora dos bons espíritos, né? Nos intuindo para nós irmos para algum lugar, que lá nós encontraremos uma determinada pessoa que vai nos ajudar e tal, né? Sobre isso, existe uma história muito interessante, um fato, né, muito interessante, narrado no livro Lindos Casos de Chico Xavier, do Ramiro Gama, em que ele conta o seguinte: o Chico, nós sabemos, era pobre como Jó, né? E tudo que ele ganhava, ele gasta tudo, quer dizer, o pouco que ele ganhava, gastava na própria sobrevivência e ajudando os seus irmãos, que eram muitos, e que ele também tinha que ajudar. E ele era muito auxiliado no seu centro espírita pelo seu irmão José, que no início dos trabalhos do centro espírita dele, Chico incorporava os espíritos, né, dava passividade aos espíritos, e era José que então conversava, orientava os espíritos e tal. Então José o ajudava muito. Eles eram muito próximos. Mas José adoeceu e morreu. E então Chico se viu, né, na necessidade de ajudar a cunhada, que ficou desamparada, né, sem o marido e com filhos e tudo. Mas aí ele ainda, além disso, ele viu que José havia esquecido de pagar uma conta de luz, que era no valor de 11 cruzeiros. Naquele tempo, a moeda do Brasil era o cruzeiro. E ele não tinha dinheiro de maneira nenhuma, porque o que ele ganhava era para comer, né? Ele gastava tudo, não sobrava nada. E ele estava ali muito preocupado e sentou-se e ali pensando como é que ele ia fazer para pagar aquela conta que José havia deixado. Mas aí o Emmanuel apareceu para ele e disse: Chico, não se preocupe, confie em Deus, que a ajuda chegará.
Aí lá pelas tantas bateram na porta, Chico foi atender, era um senhor da roça, e perguntou: o senhor é o seu Chico Xavier? Eu disse: ah, sou eu mesmo. Olha, eu soube que seu irmão José faleceu. Ah, sim, é verdade, sim. Pois é, então eu vim aqui pagar uma dívida que eu tinha com ele. Ele me fez uma bainha de faca, porque naquele tempo, né, as facas, os facões, né, ficavam guardados em bainhas de couro. E José tinha feito uma bainha de couro para esse senhor e ele precisava pagar. Então ele disse: olha, eu vim aqui então fazer o pagamento que eu devia para o seu irmão José. E entregou para o Chico um envelope e foi-se embora. Aí quando o Chico abriu, eram exatos 11 cruzeiros, a quantia exata para pagar a conta de luz. Então ele viu, poxa, que coisa, ele pensou, né? Que coisa, né? Como nós precisamos confiar na providência divina, né? Quando nós estamos no bem, né? Deus nunca nos desampara. Mas, então, prosseguindo aqui, né, em relação à questão do nosso apego às coisas materiais, que Jesus aponta, né, que nós não precisamos tomar muito cuidado aonde nós colocamos os nossos interesses na vida, porque ele diz que aonde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração, porque o Espiritismo, né, nos traz muitos relatos de espíritos sofredores, né, apegados às coisas materiais. Sobre esse aspecto, existem dois relatos muito interessantes que eu gostaria de lembrar. O primeiro deles está no livro O Céu e o Inferno, que é, né, uma obra básica, uma das obras básicas do Espiritismo. O Céu e o Inferno, a primeira parte, é a parte teórica, que, né, Kardec explica o sentido de céu e inferno, de sofrimento e felicidade no plano espiritual e tal. E na segunda parte, ele traz vários depoimentos de espíritos das mais variadas categorias. Espíritos que estão muito bem, espíritos felizes, espíritos endurecidos, espíritos criminosos, suicidas, espíritos que sofreram muito e resgataram seus débitos, enfim, vários tipos, espíritos medianos também, né? E esses espíritos, então, né, trazidos a reuniões mediúnicas, né, eles relatam o seu estado no plano espiritual. E é uma lição muito profunda para nós. E um desses relatos, que está na parte dos espíritos sofredores, é muito impressionante. Trata-se do depoimento de um espírito chamado François Riquier. Esse François Riquier era um velho, um idoso já, conhecido na localidade onde ele morava pela sua sovinice. Muito rico, mas muito avarento. E ele acabou morrendo, né? Que todos nós temos que voltar para o plano espiritual, e a sua enorme riqueza ficou para os seus parentes. Ele não tinha filhos, não tinha casado, não tinha filhos, não tinha descendentes, então a sua enorme fortuna ficou para os seus parentes colaterais. Bom, e havia uma senhora que havia morado, tinha sido inquilina dele numa das inúmeras propriedades que ele possuía. E essa senhora tinha uma filha que era médium. E um dia, o François Riquier, espírito,
apareceu para a moça, dizendo que queria falar com a mãe dela. A mãe dela, que havia sido inquilina do François Riquier, nem lembrava dele, já havia sido inquilina dele havia muito tempo, nem sabia que ele tinha morrido. E então elas começaram a conversar com ele e perguntaram por que ele estava ali, né, o que ele desejava. Aí ele disse que queria falar com ela, porque ele estava indignado que ela levasse o recado dele, que ele estava indignado porque os parentes dele estavam dilapidando a fortuna dele. Vendendo, usando tudo que era dele, gastando tudo, toda a fortuna que ele tinha amealhado, e que aquilo era um absurdo. E a senhora, então, falou para ele, mas meu senhor, se o senhor já morreu, o senhor não precisa mais do dinheiro, dos bens que o senhor deixou aqui na terra, né? Agora o senhor tem que viver como espírito. Ele falou assim, não, eu não quero saber disso não. Aquilo é meu, a minha fortuna é minha e eu não posso viver sem meu dinheiro. Ele sabia que ele tinha morrido, mas o coração dele, né, estava preso à fortuna que ele tinha deixado. Então ele dizia, não, é um absurdo, aquele é meu, ninguém pode gastar e eu preciso daquele dinheiro. E aí então elas continuaram conversando, tentando ajudá-lo, né? Falei, olha, mas o senhor tem que pensar que o senhor voltou para o plano espiritual, e se o senhor viveu muito apegado ao dinheiro, o senhor vai ter que voltar numa outra vida, né? E o senhor, então, não vai poder ter mais esse dinheiro todo, né? Porque o senhor não passou na prova da riqueza, né? Porque nós sabemos que a riqueza é uma prova. Se nós usamos a riqueza só para o nosso usufruto egoístico, né? Ou para a satisfação das nossas paixões, nós somos reprovados na prova da riqueza, né? Então temos que vir em outras circunstâncias, né? Sem o dinheiro, justamente para ficarmos sensibilizados, para sofrermos na própria carne, né? A falta do dinheiro, né? E abrirmos a nossa mente, o nosso entendimento de que o que sobra do rico, muitas vezes, né, faz a diferença na vida do pobre, né? Por isso é que nós precisamos nos esforçar sempre para ajudar o maior número de pessoas que nós pudermos dentro das nossas possibilidades. E então, mas ele diz, não, eu não... Elas, ao falar isso para ele, ele diz, não quero saber, eu não quero viver de novo, eu quero viver a vida que eu tinha. E eu quero o meu dinheiro. Aí, para sensibilizá-lo, elas perguntaram, mas o senhor está sofrendo? Quando elas perguntaram isso, ele teve um choque. Aí, então ele confessou, não, eu estou sofrendo sim. Estou sofrendo muito, porque eu não consigo me libertar da ligação que eu tenho com a minha riqueza. Eu sei que eu fui avarento, eu não devia ter sido tão avarento, mas eu não consigo me libertar. Eu preciso que vocês me ajudem. Por favor, orem por mim, me ajudem. Né? Quando elas tocam no coração dele, ele desmonta e ele confessa, então, os seus mais profundos sentimentos. E o curioso é que ele, então, no final, ele diz, não, eu agradeço, né, a ajuda de vocês, se despede e diz, eu sou François Riquier, rua tal, número tal. E dá um endereço. A senhora foi verificar e realmente este endereço que ele deu era o endereço aonde o François Riquier, quando vivo,
Era o último endereço onde o François Riquier, quando vivo, havia morado. Então, Kardec faz o comentário. Esse espírito estava tão ligado às coisas materiais que ele ainda, né, dava o nome dele e o endereço dele, tão apegado às coisas materiais, à sua fortuna, né? Então, veja, né, um grande sofrimento por causa do excessivo apego às coisas materiais. No livro Nosso Lar também, André Luiz traz um relato muito interessante, que é no capítulo 30, que chama-se Herança e Eutanásia. E então, nesse capítulo 30, o que é que ele narra? Nós sabemos que André Luiz, depois que se recuperou, começou a trabalhar nas câmaras de retificação, que era um setor hospitalar de Nosso Lar, né? Onde eram recolhidos os espíritos recém-chegados do umbral, muito necessitados, muitos deles como se fossem em estado de coma, de inconsciência, mas com pesadelos terríveis e tal. E inclusive, esses espíritos não suportavam nem a luz. Eles ficavam num setor que ficava no subsolo do edifício, porque ficavam sempre na penumbra. E então chega ali, naquele local, uma jovem desencarnada, muito bonita, já adiantada, um espírito já esclarecido, muito iluminada, muito bonita, e ela apresenta-se para visitar o pai que estava internado num setor ali das câmaras de retificação. E ela pergunta para Narcisa como estava o pai, e aí a Narcisa fala, ele ainda não está bem e tal. E a moça então se dirige ao pai. O pai era um espírito muito endurecido, já havia recobrado a consciência, mas muito endurecido. André Luiz descreve ele até assim com uma aparência pouco simpática. André Luiz tem dificuldade em sentir empatia por ele, mas faz um esforço, né, para vê-lo como um espírito necessitado. E aí a moça chega-se para o pai, muito afetuosa, e pergunta, então, papai, como é que o senhor está e tal? E aí ele fala, eu estou muito mal, eu não me conformo, eu não perdoo, eu não perdoo aquele ingrato que acabou com a minha vida, e eu quero que ele sofra, eu quero vingança e tal. E a moça diz, papai, o senhor tem que esquecer, tem que perdoar. Ele errou, né? Mas o senhor fica emitindo essas vibrações de ódio, de vingança para a nossa família, e eles estão também vivendo num verdadeiro inferno. A mamãe acabou de ser internada num sanatório para doentes mentais, profundamente perturbada, né? As minhas duas irmãs estão brigando com os meus dois irmãos pela fortuna, porque ele havia deixado, este espírito, uma enorme fortuna. Ele havia sido um homem muito rico. E então, a nossa família está vivendo num verdadeiro inferno, né? E aí ele diz, não, eu não perdoo, não. Referindo-se ao filho que era médico, né? Um dos filhos que era médico, e que justamente havia se utilizado dos seus conhecimentos de medicina para aplicar no pai uma injeção para apressar a morte dele. Tinha feito a eutanásia do pai, interessado na herança. E ele, então, o espírito fala, não, eu não me conformo. Ele tirou a minha vida e eu ainda nem tinha feito o meu testamento. Como é que ele pode fazer isso? Não me conformo. Aí mas a moça insiste, né? Fala assim, olha, papai, olha só. Ele fala, imagine,
eu dei tudo o que eu podia para os meus filhos, eu fiz de tudo pela minha família. Aí então ela diz, mas o senhor fez de tudo o quê? Porque o senhor e a mamãe, o tempo todo, só se preocuparam em amealhar um dinheiro e mais dinheiro, né? E aí essa filha havia desencarnado há muito tempo atrás, né? E tentava ajudar a família há muito tempo também, ainda enquanto o pai era encarnado. Aí ela diz, olha, muitas vezes eu via o rumo que a nossa família estava levando, né? Tomando, e eu ficava entristecida, tentava ajudar. Mas ali, na nossa família, só havia uma preocupação, que era o dinheiro. O senhor e a mamãe só interessados em ganhar muito dinheiro, em amealhar muito dinheiro. E as minhas duas irmãs, então, com muita facilidade, né, muito dinheiro, se tornaram, então, socialates, só preocupadas com moda, com vida social, com coisas absolutamente superficiais, né, vaidosas e tudo. E, então, pela lei da afinidade, atraíram dois espíritos como elas também, né? Vaidosos, superficiais, só interessados em coisas materiais, que se casaram com elas, interessados na fortuna. Então, essa tinha sido a trajetória das duas irmãs. Um dos irmãos, né? Era então aquele médico, né? Que havia se formado em medicina, mas que também não exercia a medicina, não tinha. A medicina não havia despertado nele nenhum sentimento de amor à humanidade, de desejo de prestar bons serviços à sociedade. E no final ele se utilizou, né, da medicina para matar o próprio pai. E o outro irmão, né, era então, não havia estudado, não trabalhava, não estudava, não se interessava por nada, também só se interessava em gastar dinheiro, em farrear com amigos, com mais companhias, e também era uma pessoa absolutamente distraída das coisas espirituais. Então, a moça comenta, né, papai, na verdade, então, e aí o que aconteceu? A nossa família toda, depois da sua morte, toda desbaratada, os filhos engalfinhados, brigando pela fortuna, a mãe ficou perturbadíssima com aquilo, e acabou sendo internada num hospital para doentes mentais. E então a moça diz, olha, veja só, papai, a situação da nossa família é uma situação muito triste, né? Muito dinheiro, mas tanto sofrimento, um inferno. Eles estão vivendo um inferno. Eles estão vivendo um inferno lá na Terra e o Senhor vivendo um inferno aqui no plano espiritual, porque não consegue perdoar, não consegue se desligar, né? Mas o espírito fica irredutível, diz que não perdoava, que ele queria vingança e tal, e aí a Narcisa acaba dizendo para a moça que ela tivesse paciência, que se afastasse, que deixasse o pai então ali, tá? Porque, né, Deus é que sabe o momento de despertar os seus filhos recalcitrantes, né? Então, veja só, são dois exemplos muito impressionantes sobre o sofrimento que causa para o espírito o apego exagerado aos bens materiais. Então, Jesus, quando aconselhou a que nós não ficássemos aprisionados aos bens materiais, era esse sofrimento que ele estava querendo nos evitar. Porque Jesus veio nos dar conselhos para nós nos libertarmos de nós mesmos. Porque enquanto nós não nos libertamos de nós mesmos, nós sofremos. Nós sofremos as consequências das nossas escolhas equivocadas, porque nós temos que arcar com elas, não é? Então era isso que Jesus queria dizer, olha, não se apeguem demais, porque senão vocês vão sofrer. E aí, né,
o Espiritismo vem nos mostrar que realmente é isso que acontece, né? Por isso é que também, né, na terceira parte desse capítulo, né, aqui diz, não vos afadigueis pela posse do ouro, Jesus vem mais uma vez enfatizar a nossa necessidade de nós não ficarmos neste emprisionamento pelas coisas materiais. Jesus diz, né? Está também em Mateus 10, 9 a 15. Não vos afadigueis por possuir ouro ou prata ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis saco para a viagem, nem 2 fatos, nem calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece sustentado. Ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar, e ficai na sua casa até que partais de novo. Entrando na casa, saudai assim, que a paz seja nessa casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. Se não o for, a vossa paz voltará para vós. Quando alguém não vos queira receber, nem escutar, sacudi ao sairdes dessa casa ou cidade a poeira dos vossos pés. Digo-vos em verdade, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. Então, Jesus aqui está dando, né, conselhos para os seus discípulos, para quando eles fossem pregar os ensinamentos de Jesus, que eles, em primeiro lugar, não ficassem também presos às preocupações materiais, porque eles seriam ajudados no momento certo. E aqui, né, quando Kardec explica, né, que naquela época não era estranhável o conselho de Jesus, porque estavam de acordo com os costumes do Oriente, né, em que era de bom tom receber os viajantes, né, que chegavam, né, porque não havia as facilidades que existem hoje em dia, né. Ali, naqueles costumes patriarcais do Oriente, explica Kardec, né, o viajor encontrava sempre acolhida na tenda, né, quando ele chegava em algum lugar. Mas esses conselhos de Jesus, né, têm um grande ensinamento moral, que era qual? Né? Era em relação à propagação dos ensinamentos de Jesus, né? Ele diz, em primeiro lugar, olha, quando você chegar em uma cidade, vejam se alguém existe ali digno de ouvir o que vocês têm que dizer, né? Então, Jesus estava pontuando que os discípulos, e neste caso nós mesmos aplicando esses ensinamentos aos dias de hoje, né, que nós só devemos falar, né, falar sobre espiritismo, explicar, transmitir o que nós sabemos, né, essas explicações maravilhosas que os espíritos nos trazem, lembrando e explicando os ensinamentos de Jesus, que nós precisamos ver primeiro se as pessoas estão interessadas em ouvir, né, se elas são dignas de ouvir, né, se elas estão preparadas para ouvir. Porque se elas não estiverem preparadas, nós não podemos forçar, não é? Então, ele diz aqui, olha, se as pessoas não quiserem ouvir vocês, né, não quiserem receber vocês vão levando a sua paz. Se as pessoas não quiserem, vocês vão sacudir o pó das sandálias e seguir caminho. Esse sacudir o pó das sandálias não significa fazer pouco caso e desprezar aqueles que não nos ouvem, não. Significa nós não ficarmos magoados
ou indignados, ou irritados, porque as pessoas não quiseram nos ouvir. Não, nós devemos compreender que elas têm o seu momento, que elas também amadurecerão e no momento certo elas procurarão também a sua espiritualização, né? É esse o sentido moral profundo do ensinamento, porque Kardec diz aqui: o mesmo diz hoje o Espiritismo a seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência. A ninguém forceis para que deixe a sua crença, a fim de adotar a vossa. Não anatemateis os que não pensem como vós. Acolhei os que venham ter convosco e deixai tranquilos os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora o céu era tomado com violência, hoje o é pela brandura. Isso é um ensinamento muito importante e muito atual nos tempos de hoje, né? De tanta intolerância em relação entre as pessoas, né? Em relação ao que um ou outro pensa ou deixa de pensar, crê ou deixa de crer. Este ensinamento de Jesus é muito atual e muito necessário para nós hoje em dia, né? Porque se nós queremos ser dignos dos ensinamentos que Jesus nos trouxe e que o Espiritismo veio relembrar e reafirmar, nós precisamos sempre colocar esses ensinamentos na nossa vida, na nossa prática cotidiana. Tomar para nós esses ensinamentos, tomar para nós essas advertências. Então, fica finalmente aqui, né, para encerrar, fica a grande lição desse capítulo, da tolerância, da paciência, da compreensão daqueles que não pensam como nós. Porque todos nós teremos que despertar para as realidades espirituais. Todos nós temos que progredir espiritualmente, porque é da lei de Deus. Então, se o nosso semelhante ainda não está interessado, ainda não despertou, ele tem um momento dele. Nós também, há algum tempo atrás, nesta encarnação ou em outras, nós também não queríamos saber, nós éramos refratários aos ensinamentos de Jesus. Hoje nós já estamos despertando, estamos procurando, mas nós não sabemos que tipo de pessoas nós fomos outrora, né? Então Jesus hoje nos convida a sermos benevolentes e compreensivos com aqueles que não pensam como nós. E então, essas são as lições maravilhosas que esse capítulo nos traz, né? E que daria para a gente se aprofundar muito mais e falar muito mais, mas o tempo é escasso, então nós procuramos dar uma ideia geral de todos os ensinamentos deste capítulo maravilhoso chamado Buscai e Achareis. E que o Senhor Jesus nos inspire, nos ampare hoje e sempre, para que nós tenhamos forças para compreender, assimilar e praticar os seus ensinamentos hoje e sempre. Muito obrigada, até outra vez.